Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 2, cobrada na UBMEP 2008, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão de geometria plana, especificamente o teorema de Pitágoras e áreas de figuras planas. Numa folha de papel, marcamos pontos igualmente espaçados na horizontal e na vertical, de modo que o quadrado A tenha área 1 centímetro quadrado como na figura. Dizemos que um quadrado é legal se seus vértices são 4 desses pontos. Por exemplo, os quadrados A e B são legais. Algumas observações. Esse quadrado A tem área 1 centímetro quadrado, então ele está dentro de uma malha cuja dimensão aqui é 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro desse lado, 1 centímetro. Então são vários quadrados ali. Perceba que os 4 vértices desse quadrado estão nessas linhas horizontais e verticais, da mesma forma que o quadrado B. Porém, houve um giro aqui de uma determinada angulação para que esses 4 pontos estejam na malha, nas linhas horizontais e verticais. Por exemplo, esse ponto está nessa horizontal e também está nessa vertical. Esse ponto está nessa horizontal e nessa vertical. Perceba que todos os 4 pontos estão lá, fazendo com que o lado do quadrado B é o mesmo. E outro detalhe, se a gente sabe que cada pedacinho aqui é 1 centímetro, então aqui nós temos 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros. Mas não sabemos a medida do lado desse quadrado B. Muito bem. Item A. Qual é a área do quadrado B? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Aliás, vamos propor 2 soluções. A primeira solução, uma solução talvez envolvendo a área, a gente pode contar a área total e subtrair as áreas que eu não quero. Ou seja, vamos pensar nesse quadrado, por exemplo, que está aqui. A área dele vai ser 1, 2, 3, que multiplica 1, 2, 3. Essa área vai ser 9 centímetros quadrados. Portanto, essa primeira solução, a gente pode pensar na área de B, na área do quadrado B, sendo a área total, 9, e eu vou subtrair as áreas que estão aqui em branco. Olha só que interessante. Se eu pego, por exemplo, esse triângulo retângulo de verde, e esse outro também aqui de verde, a soma das áreas desses 2 triângulos que eu delimitei por verde, se eu, por exemplo, corto essa figura e encaixo ela aqui, ela vai compor aqui 2 quadrados. Veja que essa parte é igual a essa parte é igual a essa. Então, na verdade, se eu faço essa composição, por exemplo, veja, trazendo esse triângulo retângulo para cá e unindo com o que já está lá, eu vou ter 2 centímetros quadrados de área. Então, eu vou subtrair aqui 2. Ok? De forma análoga, temos essa mesma situação aqui. Se eu, por exemplo, pego esse triângulo retângulo, que eu delimitei por vermelho, pego esse aqui também, de vermelho, eu posso pensar da mesma forma, ou levar esse para cá ou esse para lá. Aqui a gente poderia, ao invés de levar esse para lá, poderíamos pegar esse também e unir com o outro. Mas perceba que aqui a gente também pode pensar em levar esse triângulo retângulo para cá, para formar 2 quadrados. Porque aí a formação de 2 quadrados permite concluir que eu tenho que subtrair 2. Então, de fato, a área do quadrado B, 9 menos 4, 5. Como as medidas estão em centímetros,
centímetros quadrados. Esse vai ser o resultado que a gente tem para o item A. Porém, vamos propor uma segunda solução que talvez seja relevante também para a gente organizar os próximos itens. Então, vamos pensar nessa solução número 2. Vou apagar essa parte para a gente poder explorar aqui novamente o Teorema de Pitágoras. Então, o que a gente pode pensar? Em qualquer um desses cantos que a gente tem aqui, a gente sempre consegue encontrar aqui um triângulo retângulo, cujas medidas são 1 centímetro aqui e aqui 2 centímetros. Nós podemos também pensar no lado de cá, então veja que aqui tinha 2. Esse 1 vai ser transferido para cá, 1 centímetro e aqui 2. Aqui vai ser 1 centímetro e aqui 2. Vou até melhorar essa reta para que a gente tenha realmente um triângulo retângulo. Aqui já tenho 2, então para completar mais 1 e 2. Então, se eu tenho sempre um triângulo retângulo nessas pontas, cujas medidas são 1 centímetro e 2, aqui é a mesma coisa, 1 com 2, 1 com 2, 1 com 2. A gente percebe que o lado desse quadrado vai ter uma determinada medida, que eu vou chamar de L, e basta a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente vai achar o L ao quadrado. Porque para achar a área B do quadrado B é L vezes L, ou seja, L ao quadrado. L multiplicado por L, porque nós já sabemos que aqui é um quadrado. E aí a gente, aplicando o Teorema de Pitágoras, eu já vou ter o L ao quadrado que eu quero. Então, para descobrir o L ao quadrado, eu aplico o Teorema de Pitágoras aqui, onde L ao quadrado vai ser esse primeiro cateto 1 ao quadrado, mais esse segundo cateto 2 ao quadrado. Portanto, L ao quadrado igual a 1, mais 4, já que 2 ao quadrado é 4. Veja que esses dois números são quadrados perfeitos, e a gente vai utilizar isso para os próximos itens. L ao quadrado é igual a 1 mais 4, 5. Pergunto, será que eu preciso realmente verificar qual é o valor de L? Posso até fazer. L vai ser a raiz quadrada de 5 centímetros. Mas eu não tenho essa obrigatoriedade. Por quê? Porque ele quer, de fato, L ao quadrado. E eu já achei L ao quadrado, que vale 5 centímetros quadrados. Está aí a resposta, a mesma resposta que a gente também observou na primeira solução. Para ficar ainda mais amplo o nosso probleminha, a gente poderia encontrar o valor de L, que é a raiz quadrada de 5 centímetros. E aí, quando eu elevo raiz de 5 ao quadrado, eu vou também ter o número 5. Essa, então, é a solução ao item A. Perfeito? Item B. Desenhe ao lado um quadrado legal de área 13 centímetros quadrados. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Se eu quero um quadrado legal de área 13, veja, ele não vai poder ficar nessa situação, ou seja, vai ter que ser próximo ali, análogo ao quadrado B. Por quê? Para ter área 13, se for desenhado dessa forma, ele terá que ter lado raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13. E essas malhas, ela tem 1 centímetro cada intervalo de 2 pontos. Então, ele terá que ser desenhado de forma inclinada. E aí a gente vai pensar na mesma coisa que a gente fez no item A. É tentar transformar o número 13 em soma de 2 quadrados perfeitos. Então eu vou começar com o número 1. 1 ao quadrado, mais, será que eu consigo um outro número natural ao quadrado, um quadrado perfeito aqui, na verdade, que resulta em 13? Então 13 eu já tenho aqui 1, faltam 12. Aí teria que ser raiz de 12 ao quadrado. Então não é possível
com 1. Vamos tentar com 2. Com 2 não é um quadrado perfeito, mas o 3 também não é, mas o 4 é. O 4 é representado por 2 ao quadrado. E aí faltam 9, veja, 2 ao quadrado, 4 mais 9. E 9 também é um quadrado perfeito, 3 ao quadrado. Então 13 pode ser escrito de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Qual vai ser a nossa ideia? A ideia é você pegar um triângulo retângulo de lado, por exemplo, 2 e outro lado 3. E aí a gente vai construir aqui essa medida que é 13. Perceba que eu estou diante de um triângulo retângulo de medidas 3 centímetros e 2 centímetros. Esse lado desse triângulo aqui vai ser raiz de 13, de fato, porque se eu aplicar o teorema de Pitágoras, L ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então aqui é o raiz de 13 ao quadrado. Portanto, eu vou buscar um quadrado aqui, mas para isso, para facilitar a nossa construção, o que eu vou fazer? Aqui eu já tenho 2 centímetros. Então eu vou continuar mais 3. Então 2 mais 3. Aí aqui eu vou descer 2. Eu tenho aqui o lado do quadrado, que é 13, porque aqui 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Como aqui eu já tenho 2, novamente eu vou acrescentar aqui 3 centímetros. E aqui 2. Perceba que essa distância também vai ser raiz de 13. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E finalmente, para fechar aqui o quadrado, eu vou ter essa situação onde eu vou ter aqui de fato 3 e 2. Nesse caso, estamos diante de um quadrado aqui, cuja área é 13 centímetros quadrados. E essa medida vai ser raiz de 13 centímetros. Então, esse é um quadrado que ele solicitou, desenhar ao lado um quadrado legal de área 13. A gente pode, por exemplo, fazer esse rascunho na prova da UBMEP e depois apagar, justificando que essas medidas de fato são iguais a 13. Porque se você mostrar pelo menos que esse lado é 2 e esse lado é 3, a gente sabe que essa medida vai ser raiz de 13, isso aqui é 2 centímetros e aqui 3 centímetros, e aí essa área vai ser de fato raiz de 13 vezes raiz de 13, ou seja, 13 centímetros quadrados. Como ele quer só desenhar esse quadrado, ele está desenhado aqui nessa malha. Ok? Item C. Existe um quadrado legal de área 41 centímetros quadrados e de área 43 centímetros quadrados. Justifique sua resposta. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Se eu quero um quadrado de área 41 centímetros quadrados, esse lado vai ter que ser raiz de 41 multiplicado por raiz de 41, então eu não posso desenhar esse quadrado legal nessa configuração de horizontal e vertical. Ele tem que ter um pouquinho de inclinação, para que o lado desse quadrado seja raiz de 41. Para a gente multiplicar raiz de 41 vezes raiz de 41. Será que eu consigo encontrar pelo menos um quadrado? A ideia vai ser a mesma que a gente trabalhou com os itens A e B. Vamos pensar, será que eu consigo transformar o 41 numa soma de dois quadrados perfeitos, números aqui inteiros? Por exemplo, começo com o número 1, 1 ao quadrado, 1. Porém, eu preciso de 1 mais 40, então aqui vai ter que ser raiz de 40, porque raiz de 40 ao quadrado 40 mais 1, 41.
Nesse caso, nessa configuração, não é possível construir um quadrado legal. Muito bem. Vamos agora aumentar de 1 para 2. Será que eu consigo um quadrado legal de área 41 pela soma de dois quadrados perfeitos? Vamos pensar aqui no 2. 2 ao quadrado 4, faltam 37. Então aqui a raiz de 37 também nessas condições não é possível. Continuando, 41, será que eu consigo escrever como sendo 3 ao quadrado mais um outro número inteiro ao quadrado? Aqui nós já temos 9. 9 faltam 32. E de fato, aí eu tenho que ter raiz de 32 para elevar ao quadrado, dá raiz de 32 ao quadrado 32, mais 9, 41. Voltando aqui, raiz de 37 ao quadrado dá 37, mais 4, 41. Também não é possível. Continuando a nossa ideia, será que eu consigo transformar em 4 ao quadrado mais um número inteiro ao quadrado? Veja que agora sim, porque 4 ao quadrado é 16, faltam 25. 16 mais 25 é 41. Então aqui é 5 ao quadrado. E 4 e 5 vai estar compondo aqui, tanto na horizontal e vertical, esses triângulos retângulos que a gente vai formar. Então aqui a gente acabou exibindo um quadrado legal, agora a gente precisa transformar aqui na malha quadriculada. Ele não pediu para fazer esse desenho. Aqui a gente já tem a justificativa que existe esse quadrado legal, porque ele pode ser transformado na soma de dois quadrados perfeitos. Mas vamos fazer aqui a construção desse quadrado legal. Vamos pensar daqui até aqui 5 centímetros. E daqui 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui de outra cor, por exemplo, o verde, para que a gente possa construir aqui essa medida que vai ser raiz de 41. Então a gente vai construir esse quadrado legal da seguinte forma, pensando na continuação. Isso aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos continuar com mais 4 aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, posso construir aqui essa distância que vai ser raiz de 41. Continuando a construção, se aqui eu tenho 5, eu vou continuar aqui mais 4. 1, 2, 3, 4. E para cá, 5. Um, 2, 3, 4, 5. Portanto, encontramos mais um lado, raiz de 41. Porque 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado me dá 41, que vai ser para a gente, na verdade, 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai resultar em 41. Então aqui é raiz de 41, porque quando eu elevo ao quadrado, eu vou encontrar as condições que eu preciso. E por fim, para completar todo o quadrado, já andei aqui 1, 2, 3, 4, 5, agora eu vou deslocar 4. 1, 2, 3, 4. E para cima 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechamos aqui essa situação. E aqui está desenhado esse quadrado legal, cuja medida do seu lado aqui vai ser raiz de 41, que também raiz de 41 centímetro, obviamente. E esse quadrado é um quadrado legal cuja área é raiz de 41 ao quadrado, ou seja, 41 centímetros quadrados. Está aí a justificativa nessa situação algébrica e aqui geométrica, provando que quando eu tenho um triângulo retângulo de medidas 4 centímetros e aqui 5 centímetros,
eu consigo uma diagonal raiz de 41, mas quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter a área desse quadrado legal. Ok? Continuando ainda o item C, existe um quadrado legal de área 43 centímetros quadrados? Justifique sua resposta. Aqui a gente vai fazer a mesma ideia anterior, só que com 43. 43 eu posso escrever como sendo a soma de dois quadrados perfeitos, começando com 1. 1 ao quadrado, 1. E aí eu preciso mais 42, então eu vou ter que ter aqui raiz de 42. Essa situação é falsa. Continuando explorando essa soma, pode ser 2 ao quadrado, que vai dar 4, e aí eu preciso de mais 39. Então, raiz de 39. Não é possível a formação de um quadrado legal. Pegando o 43, vou pegar aqui 3 ao quadrado, que dá 9. Faltam 34. 34 mais 9, 43. Então aqui vai ter que ser raiz de 34. Também nessas condições não é possível. 43, será que eu consigo o 4 ao quadrado, que é 16? Se eu tenho 16, faltam 27. Então, raiz de 27. Muitos poderiam pensar, será que eu vou precisar exibir de forma muito grande essa quantidade? Não, porque à medida que eu vou aumentando esse número, vai chegar um momento que ele vai superar 43, e aí eu sei que não vai existir, que vai ser esse caso. Veja, continuando a busca do 43 como sendo uma área de um quadrado legal, eu tenho aqui 5 ao quadrado, que vai ser 25, faltam 18. Então 25 mais 18, eu vou ter que ter aqui raiz de 18. Aqui já sabemos que nessas condições não é possível. Aqui também não é possível. Continuando, 6 ao quadrado, 36. 36, eu preciso mais 7. Então aqui raiz de 7 ao quadrado. 7 mais 36, 43. Muito bem. Vou continuar explorando a situação aqui. Então agora eu vou para 7. Veja, 43, 7 ao quadrado já dá 49. E aí, se passou de 43, eu vou ter que utilizar aqui 49 menos 6. E aí, quando cheguei aqui nessa situação, qualquer valor que eu for aumentando aqui, se for 8 ao quadrado, 64, eu vou ter sempre menos. E a gente viu que para formar um quadrado legal vai ter que ser a soma de dois quadrados perfeitos. Então, a partir daqui, a gente não vai ter mais condições de encontrar esse quadrado legal com a área 43. Então, a resposta é não. E a justificativa está aqui. Nós exploramos todos os possíveis quadrados perfeitos, somando, até chegar um momento que a gente vai ter que subtrair. Então, todos os outros exemplos que a gente vai ter, não vai ter mais a condição de somar dois quadrados perfeitos. Perfeito? Item D. Mostre que para cada quadrado legal existe outro quadrado legal com o dobro de sua área. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, existe um quadrado legal que tem área, vamos dizer, A. Será que eu consigo um outro quadrado legal que tem o dobro dessa área? Então vamos pensar nesse quadrado de lado, por exemplo, L, L, L e L. Significa que a área desse quadrado legal, que eu vou chamar de A, essa área A vai ser L ao quadrado.
Então esse quadrado, ele existe, eu estou definindo ele aqui através desses pontos. Obviamente essas malhas vão estar ou na horizontal ou vertical, mas eu poderia também ter esse quadrado de forma inclinada, sem problema algum. A gente, tendo esse quadrado, ele informa aqui, ó, mostra que para cada quadrado legal existe um outro quadrado legal com o dobro de sua área. Então, vamos definir esse quadrado aqui de área A. Será que eu vou encontrar um outro quadrado de área 2 vezes A? A ideia vai ser a seguinte, se eu pegar esse lado desse quadrado e chamar ele de L maiúsculo, aplicando o teorema de Pitágoras, veja, L ao quadrado vai ser igual a, temos aqui esse triângulo retângulo, poderíamos pensar nesse aqui também, aqui eu tenho esse quadrado de área A, mas eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, onde L ao quadrado vai ser igual a esse L ao quadrado mais esse ao quadrado. Portanto, esse L maior ao quadrado será igual a 2 vezes L ao quadrado. Então a gente acabou encontrando que este L ao quadrado vai ser 2 vezes L ao quadrado, que a gente está representando por A. E a área, então, desse quadrado que está aqui delimitado em verde, essa área vai ser 2 vezes A. Então, significa que a gente encontrou um quadrado que tem área o dobro dele? Sim. Mas qual vai ser agora a justificativa? Porque esse ponto e esse, tudo bem, a gente já sabe que ele está nos pontos do quadrado original de área A. A gente precisa agora verificar se de fato este ponto e este ponto ele vai estar dentro das linhas horizontais ou verticais. A gente pode fazer o seguinte raciocínio. A gente tem este ponto aqui como referência, temos esse ponto aqui, e aí é óbvio que essa distância aqui sendo L, vai existir um simétrico a esse ponto. Vamos pensar, por exemplo, nesse ponto, por exemplo, A, esse ponto B. Vai existir um simétrico de B em relação a A, que eu vou chamar aqui de B'. E aí, de fato, essa medida que a gente pode representar daqui até aqui, vai ser também L. Então perceba que eu vou continuar os quadrados aqui, e aí esse ponto ele vai estar exatamente naquelas diagonais ou verticais da malha quadriculada. E também de forma análoga, pensando neste ponto, esse ponto então vai ser o simétrico desse. Se eu penso, por exemplo, nesse ponto, chamaremos ele de C, vai existir um simétrico aqui, que eu vou chamar de C', cuja distância de C' até o ponto A vai ser também L. E aí a gente justifica que sempre eu vou ter um simétrico de C em relação a esse ponto A que vai estar aqui. Então esses dois pontos, com certeza, eles vão estar exatamente naquela malha que a gente tem na situação anterior. Então esse desenho com essa justificativa algébrica mostra que para todo quadrado de área A, eu sempre consigo construir um outro quadrado. Para cada quadrado legal de área A, eu sempre consigo construir um quadrado também legal, cuja área é o dobro do quadrado anterior. Por isso, A e 2 vezes A. Ok? Nós finalizamos mais uma questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.